Márcio, não aumentou. Eu apertei, você pediu. Sim. Você fez exatamente onde você pediu. Você apertou aquele mais ali. Mas não era ali? Não? Então tá bom, me desculpe. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso centro, né? Principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam acolhidos por nós. E vamos então ao Centro Espírita CETESC, Centro Espírita Trabalho, Solidariedade e Tolerância, está promovendo em prol de uma reforma, né, da sua sede, que é de madeira, né, Alessandro? Está promovendo a Galinhada Beneficente, tá? Ela será dia 9/11, sábado, das 11h30 às 14 horas. O valor é R$ 45. Quem comprar e quiser doar, né, os mesmos do centro doarão aos moradores de rua. Tá? Os convites são vendidos pelo Alessandro, que está aqui. Né? Caso houver interesse em ajudar o CETESC, CETESC, né? Isso. CETESC, Trabalho e Tolerância, perdão. Só procurar o Alessandro após a palestra. Às terças-feiras, nós temos o estudo da mediunidade às 19 horas. Às 20h30, palestras e passes. E aos sábados, às 15 para as 2 da tarde, nós temos o estudo dos mensageiros. E no último sábado de cada mês, sobre o perispírito. Às 16 horas, palestra e passes. Vamos fazer uma leitura inicial do Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Perigos sutis. Não vos passais, pois, idólatras. Paulo, 1 Coríntios 10:7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando. Inadvertidamente, no olhar frágil de honrarias fantasiosas, é necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatistas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão.
utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremo-nos todos de que no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Para iniciar, vamos fazer uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus, e os amigos espirituais dessa casa que tanto nos acolhem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aquele que sofre. Que vossa bênção, vossa bondade, permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha de vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber na fonte de vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Assim sejas. Irmãos, passamos então a palavra ao nosso irmão Cristóvão Gorga, do Centro Espírita Antônio de Pádua, com o tema Pedis e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 1 a 8. Por gentileza, Cristóvão. Muito obrigado. Com a casa já há alguns anos, me sinto muito honrado com essa lembrança constante, com essa possibilidade de estudarmos juntos os temas propostos. E é assim, né, com esta reiterada humildade, que iremos, como disse, estudar juntos os temas propostos. Não me proponho a ensinar, por não ter condições para isso, sabendo que o orador muitas vezes é intuído e que, não ao acaso, né, temos uma boca e dois ouvidos, então, e dois olhos, né, para ver e ouvir melhor do que falar. Então, o estudo da tarde é bastante interessante. Com certeza se assemelha àquela situação, né, esse estudo se assemelha àquela tão conhecida passagem
do beija-flor na floresta. Acho que todos sabem, mas vamos relembrar, né, que houve nessa história fantasiosa, né, houve um incêndio na floresta e, como é natural, os animais buscavam fugir das chamas da forma como podiam, uns voando, outros correndo, outros pelos galhos, outros pelo chão, mas todos na direção contrária ao fogo. E o pequeno beija-flor cruzou com eles em direção ao fogo. Voltou. E foi e voltou. Não satisfeito, um dos animais parou o beija-flor e disse: poxa, o que você está fazendo? Fogo. Aí ele percebeu que no seu bico havia uma gota de água. Mas você pretende na floresta com uma gota de água? É assim que estamos aqui essa tarde e é este o enfoque do estudo. Uma gotinha, uma pequena contribuição. Ao nos esforçarmos, né, para mantermos o foco e buscarmos aprofundar o conhecimento sobre esse tema tão relevante. Pedis e obtereis, obviamente relativo à prece. Né? E nós vamos iniciar destacando algo que, para os trabalhadores da casa, também é rotina, mas muitos não atentam que existem 3 tipos de preces. Normalmente, nós pensamos na prece como uma forma, um caminho de nos comunicarmos com Deus e pedirmos de acordo com as nossas necessidades. Mas este é apenas um dos tipos de prece. Temos a prece para pedir, mas tem aquela que normalmente nós esquecemos, né, de agradecer. Então temos um segundo tipo de prece, que é uma prece de agradecimento. Não estamos pedindo nada, só estamos elevando o nosso pensamento em agradecimento. E temos um terceiro pedido, que é aquele em que chama-se a prece de louvor, quando vamos louvar a Deus. Então existem esses 3 tipos de prece. Não que não possamos, numa prece, fazer mais do que um tipo, né? Mas só para nós nos posicionarmos. E existem algumas passagens no Novo Testamento, como é o caso agora no início do nosso estudo, que
destacar para todos nós, evitar nos pormos em evidência quando formos orar. Segue o Cristo, nós devemos orar em secreto, com parcimônia, com cuidado, sem termos a intenção que os outros nos vejam orando. Não estaremos nos escondendo, apenas não vamos nos pôr em evidência, segundo as orientações do próprio Jesus. Então, essa é a melhor atitude para orar. Lembrando que uma oração, ela não precisa ter uma forma definida. Pode tê-lo. Temos orações muito conhecidas, como Pai Nosso, Ave Maria, entre outras. Muitas de origem católica. Nós temos também capítulo nas obras básicas voltado apenas para as orações. Então, orações lindas, né? Já feitas, a oração de São Francisco, eu particularmente gosto muito. Muitas vezes, quando estou praticando atividade física, eu gosto de lembrar dessa oração, que mexe tanto com os nossos sentimentos. Mas a oração pode ser uma conversa, como vimos ali o fariseu, como vimos o publicano, e o local é aquele que nós escolhermos. Pode ser nosso quarto, pode ser um banheiro, pode ser a sala. O importante é mentalizarmos, entrarmos em sintonia com os espíritos mais elevados, com o Criador, e orarmos com o coração, sem a intenção de nos colocarmos em evidência, sem querer mostrar aos outros que estamos orando, que isso de pouco valor terá. Outra questão importante, evitarmos aquele excesso de palavras, ou então, sempre com todo o respeito, óbvio, mas outras crenças que fazem orações repetitivas, em que a pessoa está mais repetindo algo que está decorado do que efetivamente concentrado, falando, entre aspas, com o coração. Então, devemos optar não por muitas palavras, mas com muito sentimento. Então, esta é a oração que nos é recomendada. Outra questão vista inicialmente é a questão do perdão. Muitas e muitas vezes nós ouvimos falar sobre isso. E não sei vocês, né? A gente espírita se esforça, né? Claro, depois de tantos anos de estudo, a gente se esforça para seguir as orientações que nos são passadas, a gente ouve nas palestras, a gente lê nos livros. Então a gente tenta perdoar, mas como, de uma forma geral, as pessoas são duras nesse sentido. Sejamos nós espíritos, ou sejam os outros de uma forma geral. Falo no dia a dia, na vivência no ambiente de trabalho, na vivência social, né, na vivência na casa espírita, na vivência familiar. Como, às vezes, um erro cometido e quem sofreu as consequências desse erro não perdoa jamais. Então, aqui nos esclarece por que estamos aqui hoje, devemos nos esforçar para perdoar, que é aquela questão do sacrifício mais agradável a Deus. Então, nós estamos em oração, mas não perdoamos. Então, Ele, que tudo vê e tudo sabe, percebe e aí tira a força da nosso pedido, da nossa oração. Aí nós entendemos por que Jesus, mesmo aos apóstolos, comentava que ele tinha facilidade em afastar os espíritos mais atrasados, etc. E os outros não. Por isso. Esse é um exemplo. Tinha um coração puro. Então, entendamos, quanto mais nos esforçarmos para isso, melhor será para nós mesmos. E mais eficientes serão os nossos pedidos, as nossas orações e etc. Então é um destaque importante que a gente entendendo o motivo, fica mais fácil de nós nos esforçarmos para atingir o objetivo.
Isso não quer dizer que vamos conseguir, depende de cada um de nós. Mas, ao menos se nós entendemos e quisermos, já demos um passo interessante. Então, relembrando, é muito importante ao orar, termos o coração o mais suavizado, o mais equilibrado, o mais em paz possível. E para isso, sem dúvida alguma, o rancor, o perdão, o rancor é ruim e o perdão é necessário. Devemos destacar ou, digamos, buscar a humildade e não o orgulho. Lembrando que, se formos comentar a falha, o defeito de alguém, que sejam as nossas próprias. Obviamente não estou tirando isso das minhas ideias. Isto é exatamente o que está no texto, né? Nesse capítulo 27, itens 1 a 8. Então eu estou repassando aquilo que eu estudei. Então, devemos evitar, novamente repito, o orgulho e devemos dar atenção ou nos esforçarmos pelos atos de humildade. Lembrando, né, de outras passagens do Novo Testamento, em que é muito mais fácil nós vermos o erro do outro do que vermos o nosso. É muito mais fácil nós vermos uma pedrinha pequenininha no olho do outro do que uma pedra grande no nosso. Isso são passagens do Novo Testamento. Então, vamos nos esforçar para termos uma oração eficiente em fazê-la com humildade, evitando os atos de orgulho. Todos nós temos consciência, né? O título é Pedis e Obtereis, de que Deus, na sua infinita sabedoria, tudo sabe, óbvio. Mas não é razão para algumas pessoas alegarem isso. Repito, tema dos itens 1 a 8 do capítulo 27. Algumas pessoas alegarem que a oração então é desnecessária. Ela é desnecessária porque se Deus tudo sabe, para que nós vamos orar se Ele já sabe aquilo que nós precisamos? Isso que alguns alegam. Alegam ainda que então para que orar? São algumas críticas que os Espíritos esclarecem que são errôneas. Porque, embora, e é óbvio, Deus tudo sabe das nossas necessidades, o ato de orarmos, o ato de entrarmos em sintonia com o mais elevado e de termos a humildade de pedir, agradecer ou louvar, é muito válido e, digamos, receberá a atenção, uma atenção maior, ou aquela atenção que nós gostaríamos àquilo que nós estamos pedindo. Lembrando o título, Pedis e Obtereis, que nós vamos seguir desenvolvendo. Mas então, eles ainda destacam que Deus não nos daria a inteligência para pensar, o livre-arbítrio para poder decidir o que fazer, sabendo, nós espíritos, que somos responsáveis, levantar ou sentar, podemos ficar ou sair, podemos fazer o que nós quisermos, sabendo da nossa responsabilidade. Mas Deus nos dá esse livre-arbítrio. Deus nos dá nos permite ter a iniciativa de agir. Nós podemos transformar, nós podemos melhorar, nós podemos construir, nós podemos pensar e agir. Então, os Espíritos esclarecem, né, que isso justifica a força da oração.
como a oração é válida. Mas com um detalhe que nós não podemos esquecer. Pedis e obtereis, sem dúvida. Mas nós vamos receber aquilo que pedimos de acordo com os nossos merecimentos e com um detalhe bastante importante, que eu acho que é o foco desse nosso estudo para a nossa reflexão e compreensão. Nós vamos receber de acordo com os nossos merecimentos, mas nós vamos receber aquilo que for melhor para nós. Não necessariamente aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Esta é uma parte difícil da gente entender. Quem de nós quer perder um ente querido? Não é? Mesmo que seja um ente querido mais idoso, um avô, uma avó, um pai, sempre queremos que eles fiquem conosco o maior tempo possível. Quanto mais, então, se for alguém mais jovem, um filho. Quantos casamentos se destroem, quantas vidas se acabam com a perda de um filho pequeno? São inúmeras. A pessoa se sente arrasada. Quem somos nós para julgar? Nós estamos apenas desenvolvendo o estudo. Então, nós temos absoluta certeza daquilo que nós queremos. Só que este é o ponto da reflexão. Nem sempre o que queremos é o melhor para nós. Vou tentar exemplificar. Estamos aqui agora. Nossa visão, minha e de cada um dos senhores e senhoras, é para este momento presente, para o clima que nós estamos passando, qual é a força do vento, temperatura, o local que estamos. Este instante é o que nós estamos vendo. Mas, supondo alguém que esteja numa vista um pouco maior, um helicóptero, um avião, uma vista aérea, um prédio mais distante, pode estar vindo se aproximar de nós um perigo que nós não estamos vendo. E pode estar se aproximando com um caminhão que possa bater, qualquer coisa. Ou ainda mais distante, nem estou usando os meios hoje, né, tecnológicos, mas alguém do espaço pode estar vendo o tufão, pode estar vendo o mar, não importa. Coisa que nós não vemos, nós não sabemos, porque nós só vemos aqui e o agora. Os espíritos, e quiçá Deus na sua eterna sabedoria, vê muito mais do que nós vemos, agora não no sentido físico. Eu fiz um exemplo físico para nós abstrairmos para algo maior. Imaginemos que alguém, entre nós, um ente querido, o melhor para ele já cumpriu a sua missão e o melhor para ele é seguir para o mundo espiritual. E nós nos revoltamos com a perda, porque nós queremos esse ente querido perto de nós. E não conseguimos compreender, porque na nossa visão restrita nós não entendemos o todo. Nós não entendemos por que alguém nos fere, por que alguém nos trai, por que alguém mente para nós. Mas eles entendem que de repente é o que nós precisamos passar, é o que nós precisamos refletir, que nós precisamos aprender. Tanto, meus irmãos, raciocinem comigo, que é usual nós darmos valor a algumas coisas quando a perdemos. Nós sabemos pedir pela saúde, nós sabemos pedir por condições, por ganhos ou conquistas profissionais ou financeiras, mas às vezes, ao perder alguma coisa, ao perder a saúde, nossa, como eu era feliz, eu podia correr, eu podia andar, eu podia levantar, eu podia fazer, mas no momento que podia, não fez. E agora que veio a doença, que veio a situação, não pode. Como eu era feliz, eu tinha na minha casa essa pessoa, aquela pessoa, nós vivíamos juntos, e agora nunca mais ela se foi. E quando estava? Você tinha essa consciência? Então, a nossa visão é restrita, é pequena. E a visão do Pai é muito maior. E um pai, lembremos disso, né?
um pai da terra, não dá tudo que um filho pede. O irmão que tem um filho ainda pequeno, com certeza, muitas vezes pode pedir coisas que o pai sabe que não é o ideal. Ele vai ter que dizer não, porque o filho, na sua infância, na sua imaturidade, na sua incompreensão das coisas da terra, pede algo que vai ser ruim para ele, que vai ser prejudicial para ele, que vai ser perigoso para ele. Pai, eu quero ter uma moto. Muitos podem dar, depois podem perder o filho através da moto. Outros podem dizer, não, ele não está preparado ainda. Ou, não para andar na cidade, ele é uma criança. Não importa, eu estou citando exemplos aleatórios, mas que o pai da terra avalia se aquilo que é pedido é adequado ou não de atender. O nosso pai no céu, a mesma coisa. Então, pedis e obtereis, lembremos, nós receberemos de acordo com o nosso mérito e de acordo com a avaliação de Deus. E não nossa, daquilo que é melhor para nós. Então podemos pedir, sem dúvida alguma. É o que nós enxergamos, se é o que nós enxergamos, se é o que nós sentimos, é o que nós vamos pedir. Mas se não formos atendidos, precisamos ter a compreensão de que nem tudo o que pedimos é o melhor para nós. Lembremos, e não são poucos os casos assim, não quero me estender demais, eu já comentei em outra oportunidade, que para mim foi muito marcante. Um exemplo sobre isso, né? Daquele médico brasileiro chamado, né? Uma alcunha, um apelido, Dr. Hollywood, porque é um médico brasileiro que faz cirurgias plásticas para grandes personagens de Hollywood. E eu tive a oportunidade de ver uma entrevista dele. E nessa entrevista comentou-se que, eu não lembro exatamente a periodicidade, se é uma vez na semana, se é uma vez no mês, mas esporadicamente ele faz cirurgias gratuitas. E ele, obviamente, cobra muito dinheiro para aquelas pessoas lá no país desenvolvido, pessoas riquíssimas. Mas ele faz cirurgias gratuitas, por opção dele. E o entrevistador pergunta se ele tinha algum arrependimento desses trabalhos realizados. E ele disse que sim, que tinha um arrependimento. E aí ele explica, eu vou ser breve, né, que uma moça o procurou, uma jovem, e que tinha realmente, assim, não tinha traços de beleza. E ela queria uma cirurgia plástica para recuperar a sua beleza, que nunca teve. E ele viu o potencial, um especialista, né? Disse, não, vamos fazer a cirurgia. E ele fez, gratuitamente. E para sua surpresa, segundo ele, foi uma das cirurgias com tem resultados e resultados. Teve resultados maravilhosos. Equilibrou o rosto, os olhos se destacaram, a boca ficou perfeita, a moça ficou linda. Em uma cirurgia, a moça ficou linda, que era uma moça feia. Feia aos olhos do mundo. E ainda assim, era o seu grande arrependimento. Por quê? Após ela recuperar a beleza, ela se perdeu na vida. Então, ela não ter a beleza, na avaliação do médico, era a bênção que Deus tinha dado para evitar que ela se perdesse. Então veja, Deus nos coloca, Ele sabe mais do que nós. Eu quero beleza. Ele disse, não, você não vai ter beleza. Porque se você tiver, o uso que você vai fazer vai ser prejudicial. Você não está preparado. Eu quero a beleza. O médico retornou. O médico. Então quantos não são assim? Quantos casos não acontecem? Tanto que dou a sugestão para os trabalhadores da casa. Querem encher a casa espírita? Hoje, casualmente, temos inclusive bastante gente. Às vezes que eu vim, às vezes que tem mais gente. Mas quer encher a casa espírita? Quer encher de fazer fila? Eu dou a receita. É relativamente simples. Trabalhe no sentido de conseguir um médio de cura e ofereça consultas, ofereça oportunidades de cura na casa espírita. Filas. Não vai faltar gente. Muitas dessas pessoas se tornam trabalhadores, mas não vai faltar gente. É fila e fila e fila.
Porque a grande maioria das pessoas virão para resolver o seu mal físico. E não para estar aqui, como todos nós, tentando aprender alguma coisa, tentando estudar, tentando se melhorar. Porque nós queremos, da religião, algo como uma farmácia. Nós queremos ir lá e pegar o frasco, tomar e, opa, resolveu o meu problema. Não queremos a religião como algo transformador nas nossas vidas, porque é muito difícil. Muito difícil. Mas esse é o caminho que Jesus nos ensina. Okay? Então, não esqueçamos, nós vamos receber aquilo de que formos ao pedirmos, né, aquilo de que formos merecedores e aquilo que for melhor para nós. E, para concluir, uma última ideia apresentada nos itens 1 a 8 do capítulo 27, é que devemos agir. Aquele Deus ajuda quem cedo madruga. Então, se você quer evoluir na vida, busque um caminho. Eu não vou dizer, né, que o único caminho seja o estudo, mas é um dos caminhos conhecidos, que demanda esforço. Muitas vezes, às vezes, quando se tem a possibilidade, nem todos aproveitam, né? Quando jovens têm um pai ou uma mãe, alguém que dá alimentação, casa, vestuário, livro, coloca na escola, dá transporte, e a pessoa não aproveita. Seu único objetivo, pensem comigo, quantos jovens, né? Dos 5, 6 anos até os 16, 17, que a única coisa que tem é estudar. Todo o resto é oferecido. E a pessoa não aproveita. Mas outros ainda, né, podem, através do estudo, independente da idade, trabalhar durante o dia, estudar à noite, fazer um curso online, um curso de meio presencial, um curso presencial na faculdade, pagar a faculdade, se deslocar, tudo por sua conta. É um caminho. Mas é um caminho para crescer, em termos de vida, né, em que a pessoa está se esforçando. Então, como dizia uma música que eu estudei bastante, me esforcei bastante, e eu lembro muito de uma música do Martinho da Vila, que vocês acredito que a maioria conheça, né? É Canudo de Papel. Então, nessa música ele diz que ninguém viu as noites em claro, ninguém viu o quanto os seus dias de esforço, mas agora que ele tem um diploma, ainda dizem, olha o burguês, está com carro, está com isso, está com aquilo. Mas ninguém viu o preço para adquirir aquele canudo. Ainda na música que nem a formatura ele foi. Recebeu de um reitor em mãos um papel, porque não tinha dinheiro para a formatura. E hoje as pessoas o chamam de burguês. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, ao pedir e obtereis, né, não esqueçamos de fazer a nossa parte. Eu citei o exemplo do estudo, mas existem muitos outros. Hoje existem os meios, né, as mídias sociais, quem tem poder de comunicação, existem as pessoas que têm o dom do canto, pessoas que sabem pintar, pessoas que sabem escrever, Existem diferentes dons nessa vida. O estudo não é o único caminho, mas é um caminho conhecido. Mas de qualquer forma, cada um de nós, façamos por nós mesmos. Vamos pedir? Vamos. Mas vamos dar a nossa participação, a nossa contribuição. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, os Espíritos nos indicam, não adianta a gente ficar sentado em casa orando, entende? Oh, Deus, Deus, Deus. Faça, haja, atue. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedis e obtereis. Muito obrigado.